Mas a gente tem uma outra notícia importante de economia. O Brasil abriu 278.085 vagas formais de trabalho no mês de setembro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados hoje pelo IBGE. O saldo é basicamente o mesmo em relação ao mês de agosto, com uma leve diminuição. A repórter Carla Chaves tem os detalhes dessa notícia. Carla, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você. Boa noite a todos. É isso, no mês passado, em agosto, o último mês avaliado, o número tinha sido de 285 mil novas vagas líquidas criadas, e eu já explico o que significa isso. E este mês nós tivemos 278 mil novas vagas líquidas criadas. Significa o quê? Eles pegam o número de todas as vagas que foram criadas durante o mês de setembro e subtraem pelo número de demissões. Então, você tem esse número um pouco mais exato. É um número melhor do que os especialistas estavam aguardando. Eles estavam apostando ali em 260 mil novas vagas criadas, Então, ficamos ali 12 mil a mais, mas é um número um pouquinho menor do que no mesmo período do ano passado. Em 2021, nós tivemos 330 mil vagas criadas em setembro, mas no acumulado deste ano, nós temos um número aí positivo, com 2.147.000 novos postos de trabalho. Márcio. Muito obrigado, Carla Chaves, que falou com a gente ao vivo de São Paulo. Ainda na questão econômica, a gente vai destacar daqui a pouco esses números de geração de empregos aqui no nosso país. Mas tem outro dado que está também no site da CNN Brasil. O Brasil aparece com a 15ª menor inflação entre os países do G20. O Brasil ocupa o 15º lugar desse ranking da Austin Rating sobre as maiores inflações do G20, mais a zona do euro e a Espanha. O Brasil subiu uma posição depois que a Austrália divulgou seu índice nessa quarta-feira, dia 26. A inflação australiana subiu mais do que o esperado no trimestre de setembro, atingindo o maior nível em 32 anos. No acumulado em 12 meses, fechou em 7,8%. E o índice de preço ao consumidor subiu 1,8% nos 3 meses até 30 de setembro em relação ao trimestre anterior, segundo os dados do Australian Bureau of Statistics, ABS, que foi divulgado nesta quarta-feira, 26. Eu acho que, Raquel, a gente pode fazer uma sopa aí com todos esses dados. Boa sorte. 30 segundos para você. Mas é claro, destacando principalmente essa geração de empregos que a gente tem aqui. E aí, lembrando e fazendo uma perspectiva disso, com a taxa de juros que está bastante elevada ainda no nosso país para combater a inflação. A gente sabe, taxa de juros elevada é para inibir um pouco a inflação, mas afeta crescimento, desenvolvimento da indústria. É uma contradição nesse momento? Ou daqui a pouco a gente vai sentir os efeitos desse juros tão elevado, desses juros tão elevados? Márcio, vamos lá, bem rapidinho. O mercado de trabalho está muito aquecido no Brasil, isso foi uma surpresa, na verdade, ninguém esperava, e é um reflexo de como a economia realmente voltou da pandemia da Covid-19. Agora os dados começam a mostrar um certo arrefecimento, mas ainda é um mercado muito forte. Tem economista que fala até em pleno emprego no final do ano. A taxa de juros mais alta, e a gente vê o Copom confirmando hoje em 13,75%, a tendência dela é esfriar a economia. É para isso que ela serve. Você aumenta o custo do crédito para circular menos dinheiro. Então, a expectativa é que isso vai acabar batendo no PIB e batendo no mercado de trabalho, que a gente vai ter um 2023 mais difícil. E o outro lado desta moeda é reduzir a inflação, que a despeito da matéria que a gente mostrou, ela está muito acima da meta estabelecida pelo Banco Central. Agora, você trouxe essa informação lá no começo do Prime Time. Para quem chegou agora, até quando essa taxa de juros deve ficar em 13,75%? Ou seja, quando ela deve começar a cair? Claro, depende muito de como tiver a inflação, mas a partir do segundo semestre do ano que vem, fim do primeiro semestre do ano que vem? Se eu tivesse essa resposta, eu ficava rica. Botava o dinheiro no mercado de juros, eu ficava rica. Mas a questão é, o que o Banco Central está sinalizando, o mercado ainda não sabe direito, Existe uma aposta aí para o segundo semestre.
O que o Banco Central está sinalizando para o próximo governo é, alto lá, se vocês gastarem demais e a inflação sair do controle, eu posso até voltar a subir esse juro. É isso que ele fala no comunicado hoje do Copom. O que o mercado sabe é que hoje tivemos mais um dia de queda na Bolsa de Valores, a terceira queda seguida nesta semana. A gente tem essas informações aqui no nosso telão, enquanto foi o fechamento da Bolsa. Aí está. Primeiro a gente começa com a variação câmbio, do dólar, né, Raquel, que teve uma alta, também seguindo uma tendência de alta nos últimos dias, e chegou a 5,38. Então, chama muita atenção, olha, vocês podem perceber, hoje a gente foi na contramão dos demais países emergentes, né? O real se desvaloriza, né? O dólar sobe em relação ao real, enquanto as moedas dos outros países emergentes estão ganhando valor. Quando você tem descolamento, tem a ver com o efeito de mercado interno. No caso aqui, a proximidade da eleição. E a Bolsa caiu 1,62%, mais um dia de queda, 112.763 pontos. Mais um dia de queda. Você teve o rally da semana passada, com a expectativa de que Bolsonaro estava se aproximando e podia virar a eleição. Depois do episódio Roberto Jefferson, o mercado descolou, está vendo mais dificuldade para a campanha de reeleição do presidente. É o tal do nervosismo que o Felipe disse que adora, mas o mercado acho que não está gostando tanto, né? O mercado ganha dinheiro na alta e na baixa, Márcio. Ganha de qualquer maneira, mas existe um certo temor em relação ao governo Lula, né? Embora muita gente negue isso, há uma preferência pelo Jair Bolsonaro, mesmo relativizando o lado intervencionista do Jair Bolsonaro. Agora, em relação a esses dados de emprego, né, é sempre bom a gente pensar que dados não são a sensação de bem-estar do eleitorado todo. Então, assim, quem ganhou o emprego, e se for o eleitor neném, melhor ainda para o Jair Bolsonaro, maravilha, você tem aquele impacto imediato porque você sentiu aquilo na pele. O dado, de uma maneira geral, ele é explorado pelo político, no momento de debate, no momento de discurso, de, olha, estou fazendo uma boa gestão. Esse impacto, ele é mais pulverizado, ele é mais geral, ele dá ali uma mensagem para o político explorar. Em relação à inflação, o preço do alimento ainda está caro, mas é isso, Jair Bolsonaro ele faz alguns recortes da realidade, o que pega mais de maneira positiva para ele explora. E vamos ver como é que o eleitorado nem está sentindo esse momento, já que o próprio Felipe Nunes apontou ali que a economia é explorada na comparação com a gestão petista pela campanha do Lula. E não interessa o tempo que falta para a campanha, né? Pelo que o Felipe bem frisou, né, Yuri? Não interessa o tempo que falta. Essa informação vai chegar e pode interferir na decisão de voto das pessoas. E a informação chega muito rápido, né? Nessas campanhas e essa é a semana que a gente vai ver muita informação sendo despejada pelas duas campanhas, seja para convencer a seu favor, seja para atacar o adversário, porque, como a gente viu também, são duas campanhas de rejeições muito altas.